como eu sou treinador desde 2010, é, a questão metodológica do treinamento, né, sempre me interessou muito. Questão de métodos, né, como prescrever os treinamentos da forma mais adequada, né, como criar o estresse de treinamento adequado, exatamente aquilo que eu espero do meu atleta, como fazer com que essa informação que eu estou passando para ele seja compreensível e como que a resposta que ele dá enquanto atleta, se aquela resposta é aquilo que eu esperava, né? Então, a parte de método mesmo. E daí que, tendo a oportunidade de vir aqui para o Reino Unido, quer dizer, eu busquei essa oportunidade, né? Eu procurei investigar isso no meu doutorado, não particularmente o treinamento intervalado, que é uma área que eu me interesso bastante, como otimizar a prescrição da intensidade do treino. Porque qual que é a justificativa para esse tipo de estudo, né? A gente sabe que a primeira característica do treinamento intervalado é que as respostas fisiológicas não são constantes, ainda que a intensidade do intervalo de trabalho seja constante. Então, por exemplo, se a gente vai fazer uma série com 5 tiros, cada tiro de 5 minutos, numa potência X, por exemplo, 300 watts. Ainda que a potência seja controlada por um ergômetro ou por um rolo de treinamento de alta precisão, exatamente os 300 watts, as respostas fisiológicas elas vão crescer progressivamente ao longo daquele intervalo de trabalho de 5 minutos. Então, da mesma forma, a percepção de esforço, né, ela vai começar relativamente baixa e vai terminar alta no final daquele intervalo. Então, isso cria um desafio para a prescrição, que é o seguinte: se você for fazer a prescrição por frequência cardíaca, como que você vai falar assim, ó, vou fazer o tiro, o intervalo de trabalho no batimento de 180, sendo que você sabe que o batimento não é fixo com relação à intensidade de exercício, né? Para esse tipo de esforço em alta intensidade. Então, você precisa de ter alternativas. E aí, frequentemente, utiliza-se a potência mesmo, para quem tem acesso a um power meter, né? Medidor de potência, só que existe ainda assim desafios na hora de prescrever essa intensidade, porque ainda que você relativize, por exemplo, a intensidade baseado no FTP, para dar um exemplo bem simples, vai ter uma diferença de resposta fisiológica de um indivíduo para o outro. E essa diferença ela é bastante significativa. Então, isso traz um desafio para a prescrição. Aquele treino que você pensa que, sei lá, 120%, não, 120 é muito, vamos supor, 105% do FTP para todo mundo vai fazer tiros a 105% do FTP. Você pensa que todo mundo está fazendo o mesmo estímulo, né, o mesmo desgaste fisiológico, tendo o mesmo estímulo de treino, só que aquele 105% do FTP vai ser mais exigente ou menos exigente, dependendo da pessoa. Então, você não está normalizando a intensidade do treino corretamente, certo? Então, daí que o meu doutorado ele é focado justamente nisso, como otimizar essa normalização da intensidade do treinamento intervalado, de modo a ter respostas fisiológicas e, consequentemente, a gente espera que tenha respostas de longo prazo de adaptação mais homogêneas, né? Tanto as respostas de curto prazo quanto as de longo prazo, a gente espera que, fazendo uma normalização mais adequada, que essas respostas sejam menos variáveis entre indivíduos. Em relação aos resultados do meu doutorado, né, eu estou na fase já de submissão de tese. Em breve a minha tese vai estar concluída, eu vou submeter para a banca avaliadora. Então, assim, já está tudo coletado e analisado. Só que só tem, no momento, um estudo que está publicado. Esse estudo
em relação à otimização da intensidade do treino, do ponto de vista não da normalização, como eu falei, mas do ponto de vista de buscar realmente a melhor performance. Né? Então, se por um lado a gente, digamos assim, ataca a parte de equalizar o estímulo de treino entre indivíduos, por outro lado, a gente ataca no sentido de amplificar esse estímulo de treino. Né? Então, esse artigo que já está publicado, eu posso compartilhar o link com vocês depois, a fonte, ele foi no sentido de amplificar esse estímulo de treino. E aí, esse estudo demonstrou que se você faz o mesmo treino, com as mesmas potências médias, mas em uma condição você tem maior variação de potência para mais e para menos no intervalo de trabalho, você aumenta o estresse fisiológico, principalmente do ponto de vista de consumo de oxigênio, ou seja, você trabalha mais próximo do VO2 máximo, quando medido de segundo a segundo, né? E isso, teoricamente, faria com que estressasse mais o sistema fisiológico, né? Ou os sistemas fisiológicos que determinam o VO2 máximo. Então, por exemplo, o coração. O coração é o principal mecanismo, né, de transporte de oxigênio para poder circular oxigênio no seu corpo. E ele, a gente sabe que tem a potência do seu coração, né, o débito cardíaco, ele está extremamente relacionado com o seu VO2 máximo, a relação quase linear. Então, se você está consumindo mais oxigênio durante a sessão de treino, quer dizer que você está estressando o seu coração, o seu músculo, para consumir esse oxigênio e todo o sistema envolvido no transporte de oxigênio, né? Só que, claro, que isso é apenas um pequeno passo, porque o ideal mesmo seria se tivéssemos um estudo de longo prazo, onde um grupo treina com a intensidade do intervalo de trabalho fixa e o outro grupo treina com a intensidade do intervalo de trabalho variada, né? Mas a gente espera que dê uma diferença, só que novas pesquisas precisam dar continuidade a esses achados iniciais, né? Explica só um pouco para a gente, Arthur, para ficar mais claro, como é que foi o protocolo desse estudo? Como é que você quer dizer em relação à variação da potência? É tipo o cara começar forte, diminuir, ou é começar numa potência média e variando para cima e para baixo, ou é dando tiros intermitentes durante o intervalo de trabalho? Só para ficar um pouco mais claro aí para a galera. São muitas informações, né? Então, se tiver alguma coisa que não ficou claro, basta me perguntar. Os dois protocolos que a gente comparou foram o seguinte: em um era o intervalo, digamos, tradicional. Então, eram 6 tiros de 5 minutos, numa intensidade mais ou menos ali próximo de 90% do VO2 máximo, um pouco a menos, e em uma das condições, o intervalo tradicional, a potência era fixada individualmente, né, e não tinha variação do minuto 0 ao minuto 5 dos intervalos. Então, o sujeito fazia forte, fraco, 6 vezes, né, seis tiros de 5 minutos, por 2 minutos e meio de recuperação, uma série bem tradicional. A outra condição, apesar da potência média ser idêntica à primeira condição que eu relatei, nessa segunda condição, a potência variava nos primeiros 30 segundos, nos primeiros 30 segundos ela era bastante alta. Eu não vou dar números exatamente aqui, porque tem as formas de determinar, e isso aí é um pouco mais complicado, o pessoal não vai entender. Mas, imagina que eram 30 segundos relativamente fortes, não eram máximos, mas fortes, né? Depois o indivíduo recuperava durante 1 minuto, depois ele aumentava a intensidade e a potência mais 30 segundos, depois recuperava mais 1 minuto, depois um novo estímulo de 30 segundos e mais um bloco final de 1 minuto e meio. Eu, no total, dando 5 minutos. Então, ao passo que em uma condição a potência não variava durante o tiro, em outra condição a potência fazia forte, fraco, de modo que o fraco não era bem fraco, né? Era um alívio, digamos assim. E a média das duas condições era idêntica em termos de potência. Porém, as respostas fisiológicas
foram mais exacerbadas no variável, apesar da frequência cardíaca ter respondido igual. Ou seja, se tem um mecanismo de ganho, né, do consumo de oxigênio, certamente ele não estaria relacionado à forma como que as células musculares estão respondendo a esse tipo de esforço variado, né? Então, teoricamente, seria um ganho de consumo de oxigênio de máximo, né? Do ponto de vista periférico, né? Aumentar o VO2 máximo a partir de adaptações periféricas.